Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, terça-feira, dia 21, estamos começando nesse instante a reflexão da Palavra de Deus. Quero aqui refletir, trazer primeiro, trazer o Evangelho do dia, refletir com você a Palavra de Deus. Então eu peço sua atenção, agradeço também a sua atenção, você que sempre dá atenção a essa palavra, que Deus ilumine o seu coração nesse dia de hoje. Palavra de Deus, Evangelho dessa terça-feira se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis aí minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Bom, para você que é ouvinte, atento da Palavra de Deus, ouvinte do programa Palavra do Dia, da reflexão da Palavra de Deus, há poucos dias atrás nós ouvimos esse mesmo Evangelho, o dia de Nossa Senhora do Carmo. Não sei se você se lembra, na última quinta-feira nós ouvimos esse mesmo Evangelho, porque está relacionado, fala-se de Maria, dessa presença maternal de Maria. Então, nos é apresentado esse Evangelho. Apresenta então, essa cena muito forte, muito bonita também, é claro, e ao mesmo tempo desafiadora. E quando Jesus está falando às multidões, alguém lhe diz: "Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." E a resposta de Jesus, ela pode parecer dura, à primeira vista. Semana passada eu falei sobre isso, parece ser dura. Todo aquele que faz a vontade do... Não, ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele pergunta isso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, apontando para os discípulos, ele afirma: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como disse também semana passada, está muito fresco na minha memória isso, Jesus ele não está desprezando, não está condenando a sua linhagem familiar. Ao contrário. Se nós formos olhar para a pessoa de Maria, para que alguém mais fiel, alguém que fez mais a vontade de Deus do que Maria. Não está desprezando a sua linhagem familiar. Ele está revelando o verdadeiro motivo da grandeza de Maria. Ela é a mãe de Jesus. Não apenas porque o gerou no seu ventre, mas porque, antes de tudo, ela acolheu a vontade de Deus com o coração totalmente disponível. E quando respondeu ao anjo: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", Maria se torna esse modelo perfeito, esse modelo perfeito de discípulo. Assim, Jesus ele amplia nesse conceito de família, ele quer ampliar o conceito de família. A família de Deus não é formada apenas pelos laços de sangue, mas também pelos laços da fé e da obediência, do amor ao Pai. E quem vive a vontade de Deus, pessoa que vive a vontade de Deus, ele entra nessa grande família onde Cristo é o irmão e Deus é Pai. Cristo, nosso irmão, Deus, nosso Pai. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Eu pertenço à família de Jesus? Eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho praticado a vontade de Deus? Não basta dizer que nós somos católicos, eu falava isso quinta-feira passada. Não basta dizer que nós somos católicos, participamos da celebração da Santa Missa, conhecemos as doutrinas da igreja. Não. O critério apresentado por Jesus é muito claro: fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então, esse é para nós o critério. E qual é a vontade? É justamente de Deus. Repito aquilo que eu disse ainda na semana passada: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, perdoar, praticar a justiça, viver a honestidade, servir aos necessitados, construir a paz e permanecer fiel ao Evangelho, mesmo quando exige de nós sacrifício, mesmo quando as dificuldades aparecem. Em nossos dias, muitas pessoas, claro, elas valorizam apenas o vínculo familiar, aqueles vínculos naturais. E isso é importante, sem dúvida alguma. Jesus não despreza, como já disse, Jesus ele não despreza, mas nos lembra que existe uma família ainda maior,
que é a igreja, que é a comunidade, que são os irmãos de fé. E aqui nós somos irmãos chamados a cuidar uns dos outros, a rezar uns pelos outros e a caminhar rumo ao céu. Então é também uma ocasião para olharmos para Nossa Senhora. Ninguém viveu tão profundamente esse evangelho como Maria. Maria ouviu a palavra, guardou no seu coração e colocou em prática durante toda a sua vida também. Isso que é importante. Ela nos ensina verdadeiramente o caminho da santidade, que nasce da escuta e da obediência a Deus. Então peçamos hoje a graça de sermos membros autênticos dessa grande família de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Deus nos dê essa graça. É isso que hoje eu gostaria de partilhar com você, de refletir com você. E peço a Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.